Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, estou aqui para mais um GP às 10. Hoje vamos falar de dois dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, duas lendas do esporte a motor, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E é interessante a gente tratar esse tema por alguns motivos, né? O primeiro deles é que o próprio Alonso, naquele seu estilo zero modéstia, falou na semana passada que ele é melhor do que o Hamilton, é melhor do que o Verstappen, é melhor do que o Vettel também. Mas o meu vídeo não é sobre isso, sobre quem é melhor, Alonso ou Vettel. Eu acho que cada um pode ter sua opinião. O Vettel tem 4 títulos mundiais, o Alonso 2 títulos na Fórmula 1, também foi campeão no WEC. Mas assim, é uma discussão que é muito subjetiva e acho que nem vale a pena a gente entrar nesse tópico. É mais falando sobre futuro, sobre presente deles. E um dos momentos mais emblemáticos do final de semana do GP do Bahrein foi quando Alonso e Vettel estavam disputando a posição. Era uma disputa ali no meio do pelotão, era uma disputa que valia poucos pontos, né, naquele momento da corrida, mas só de ter Alonso e Vettel disputando alguma coisa na pista deu aquele ar de nostalgia. Teve um momento em que eles também brigaram com o Raikkonen, enfim, uma coisa bem Fórmula 1 da década passada, assim, para quem tem saudade desses tempos, foi legal ver Alonso e Vettel duelando. Só que o final de semana deles foi extremamente diferente. E a fase de Alonso e Vettel não é a mesma fase. Eu vou começar falando então sobre o Alonso, porque o Alonso era uma dúvida que a gente tinha para esse começo de temporada, pelo menos. O Alonso é um cara praticamente quarentão e que ficou 2 anos fora da Fórmula 1. Isso é um tempo significativo para qualquer piloto, ainda mais na idade que ele está. A gente traça o paralelo, por exemplo, do Schumacher, se aposentou da Ferrari, quis voltar pela Mercedes, tudo bem, foi mais tempo, né, distante da Fórmula 1, ele já estava bem veterano mesmo, mas ele tomou um pau do Rosberg e não parecia o Schumacher, heptacampeão do mundo, genial, talvez o maior de todos os tempos que a gente conhece. O Alonso, ele pode até sofrer nessa adaptação, e eu acho que ele sofreu em alguns momentos. Faltou um pouco de ritmo para ele nos treinos livres, né, em que ele estava ainda se adequando à Alpine, faltou um pouco de ritmo de corrida também, mas na classificação o Alonso fez um baita trabalho, né? Enquanto o Ocon, companheiro de equipe dele e também talentoso piloto, caiu no Q1, o Alonso levou a Alpine ao Q3, o que é uma coisa que talvez a gente não veja tanto esse ano, pelo menos no primeiro momento. A Alpine é uma equipe que tem me decepcionado. Nesse final de semana achei que o carro bem mais lento do que de algumas rivais, meio que no nível da Aston Martin, do Vettel e da Alfa Romeo, ou seja, na parte 2 da Fórmula 1B, atrás de AlphaTauri, de McLaren e de Ferrari, mas o Alonso andou bem. Eu acho que o Alonso deu uma resposta rápida, foi ao Q3, em ritmo de corrida ainda ficou devendo um pouco, mas foi um cara combativo, mostrou que ele está com vontade, mostrou que ele ainda é agressivo, que ele ainda tá com a faca nos dentes. Então é um Alonso que me surpreendeu muito positivamente. Assim. Eu acho que não dá, em uma corrida já não dá mais para discutir se o Alonso fez bem em voltar para a Fórmula 1. É claro que tem toda aquela história de que quando ele saiu da McLaren 3 anos atrás agora, né, em 2018, ele falou que só ia voltar se ele pudesse ser campeão. E a gente sabe que ele não pode ser campeão na Alpine. Ele sabe disso. Então, eu entendo que esse período de aventura do Alonso no WEC, nas 500 milhas de Indianápolis, em Daytona, no Rally Dakar, eu acho que tudo isso fez o Alonso repensar um pouco sobre o que ele quer na Fórmula 1. E eu vejo ele hoje querendo disputar, querendo competir, querendo até se divertir. E para isso eu acho que ele tem total condição, vai ser uma peça fundamental de diversão na temporada, o Alonso brigando ali no meio do grid. Então, a impressão que dá é que o Alonso voltou para a Fórmula 1 sem nunca ter ido. Parece que até ontem ele estava guiando e pela Alpine, né? Ele não demorou para se readaptar à categoria, não demorou para se readaptar ao time, a Renault, que ele andou tantos anos atrás. Então, me parece um Alonso já pronto para continuar
competindo e até para liderar a equipe, porque o Ocon na classificação já voltou a mostrar os problemas que ele teve no ano passado. Então, nesse primeiro momento, o Alonso já tem de se readaptar logo e liderar a Alpine para ver se a equipe cresce de produção. Vamos ao Vettel, né? O Vettel é sempre um tema delicado de se debater, porque sempre há de se ter muito cuidado para não faltar com respeito com o Vettel, né? Eu sempre tenho esse cuidado. Eu acho que a Ferrari, especialmente na figura do Mattia Binotto, eles faltaram muito com respeito com o Vettel. O jeito que o Vettel foi descartado no começo da temporada passada, o jeito que ele foi dispensado e o que se falou sobre ele, e o que se fala até hoje, né? O Binotto aproveitou o GP do Bahrein horrível do Vettel e bom da Ferrari, né? Bom mais ou menos, para falar que não, agora a Ferrari tem 2 pilotos. E pode até ser verdade pensando nos resultados do Vettel no ano passado, mas isso não é uma coisa que se diga, né? É um Vettel que foi fundamental para a Ferrari se reerguer quando ele chegou lá, quando ele deixou a Red Bull em 2014 e se aventurou na Ferrari. Ele foi fundamental para fazer a Ferrari brigar em certa escala em 2017 e 2018 pelo título. Foi a única equipe que conseguiu desafiar a Mercedes na era híbrida até hoje. Pode ser que a Red Bull consiga em 2021. Mas foi em 17 e 18 e com o Vettel, né? Então, eu acho que falta muito respeito com ele. Isso é uma coisa que tem que ser dita. E outra coisa que tem que ser dita é que a fase do Vettel é muito ruim. Muito ruim. O alemão, desde o ano passado, tem tido muitas dificuldades em ritmo de corrida. Ele tem errado muito, ele tem cometido erros que um piloto do gabarito dele não pode cometer. A impressão que a gente tinha ano passado é que ele estava sendo sugado pelo ambiente da Ferrari e aquele desgaste todo, a iminente saída, tudo aquilo fez com que ele perdesse completamente o foco e tivesse um ano terrível, muito, muito pior que o do Leclerc, por mais que a Ferrari tivesse um carro muito ruim. E ele começa 2021 meio que de onde ele parou 2020, e isso é um péssimo sinal. O Vettel que a gente viu em Sakir foi um cara errante, né, um Vettel que teve uma classificação péssima, caiu no Q1, e ficou ainda pior porque ele ignorou a bandeira amarela do Mazepin e foi punido largando em último, então já tomou 3 pontos na carteira ali de cara. Chegou a corrida e tentou uma estratégia ousada de uma parada só, o que é praticamente impossível no Bahrein, para não dizer impossível, uma pista que desgasta muito os pneus. E ele foi presa muito fácil. No final de cada um dos stints, ele já era, o carro mais lento da pista. Ele estava sendo ultrapassado por carros que em tese são de equipes mais lentas do que a Aston Martin. Então a estratégia deu errado e para coroar isso tudo, ele acabou ainda a corrida dando uma porrada na traseira do Ocon, que rendeu mais 2 pontos na carteira dele. Então o Vettel sai sem ponto no campeonato dessa primeira prova e com 5 pontos na carteira, o que é quase metade do que ele pode tomar para não ser suspenso. Então ainda tem essa preocupação na cabeça dele. A impressão que me dá é que o Vettel precisa virar a chave urgentemente. Ele é um dos melhores pilotos que eu já vi na Fórmula 1, acho que todo mundo já viu na Fórmula 1. Ele é um tetracampeão, um dos maiores da história da categoria, ele merece todo o respeito. Mas ele precisa também recuperar a boa forma. Ele não pode andar atrás do Lance Stroll sempre, ele tem que bater o Lance Stroll, inclusive, ele tem que andar melhor, ele tem que ser o líder da equipe. E eu não acho que a justificativa da idade se encaixe tanto nesse caso. A gente está falando de Alonso e Vettel aqui porque são 2 grandes campeões e 2 caras que precisam recomeçar, né? O Alonso no retorno e o Vettel virar a chavinha. Mas a diferença de idade entre eles é bem considerável. Eles não são da mesma geração. O Alonso é um cara quase 40, o Vettel tem 33 anos. Né? Então, eu vejo eles em estágios diferentes da carreira. Agora, se o Vettel continuar nessa toada, é bem possível que a carreira dele seja abreviada e que o fim dele chegue muito antes que o fim do Alonso, que é um cara que consegue se manter competitivo mesmo com uma idade mais avançada. Então eu queria que vocês comentassem aí no vídeo o que vocês esperam da temporada do Alonso, quais as chances dele e da Alpine em 2021 e também sobre o Vettel. O Vettel vai voltar ao nível compatível ao nível de um tetracampeão do mundo? O que o Vettel vai ser capaz de fazer com uma Aston Martin que até agora não mostrou ser um carro do nível da Racing Point do ano passado? Então deixem aí nos comentários.
deem like no vídeo, ajudem a espalhar o vídeo por aí, se inscrevam no nosso canal e considerem também ser membros do Grande Prêmio, que você ajuda a gente mensalmente, tá bom? A gente volta todos os dias com o GP às 10, a qualquer momento na programação que não para do Grande Prêmio. Abraços e tchau!